Jesus nunca precisou de fé para fazer o que ele fez. Nós vemos na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, Jesus ressuscitou mortos. Jesus deu vista aos cegos. Jesus, ele expulsou espíritos malignos. Jesus curou muita gente das suas enfermidades. Todo tipo de enfermidade ele curava. Jesus fez prodígios e maravilhas neste mundo. No livro de João, João diz que tudo quanto Jesus fez, se fosse escrito, não haveria no mundo espaço suficiente para caber tanto livros. E eu quero aqui afirmar a você que tudo quanto Jesus fez, ele não precisou de fé para fazê-lo. E eu vou provar isso a você na Escritura Sagrada. Pois eu acredito que tal você como eu, no princípio, quando eu era um novo convertido na fé, um bebê espiritual recém-nascido em Cristo Jesus, quando comecei a minha caminhada em Cristo, eu ouvi muitas pregações sobre a fé. Eu li na Bíblia, nas Escrituras Sagradas sobre a fé, e eu sempre desejei e procurei buscar ter uma fé gigante, uma fé grande. Não é que isso é errado, você pode desejar, você pode buscar por essa fé, mas eu venho te apresentar algo que Deus pôs no meu espírito, uma mensagem que estou a partilhar contigo agora, você que me segue no canal, você que me ouve. Essa mensagem é uma mensagem profunda. Por que eu digo profunda? Não são coisas que nós ouvimos todos os dias nas nossas igrejas. É uma mensagem que pode muito te ajudar nesta caminhada em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Deus, ouvir sempre a mensagem de Deus. E isso faz crescer a nossa fé. De fato, foi o que eu sempre fiz, eu sempre desejei ter uma fé gigante, porque Jesus uma vez disse aos seus discípulos: se você tiver a fé tamanho de uma mostarda, você poderá dizer a esse monte: erga-te e pendura-se no mar, e esse monte irá. Tudo que você pedir a Deus será feito por Deus. Jesus disse: nada é impossível para aquele que crer. E eu sempre, por essas palavras, elas me agitavam. Eu sempre desejei ter uma fé gigante, uma fé que pode tudo, uma fé que conquista tudo. E eu sempre desejei ter essa fé. Mas chegou um ponto da minha caminhada que eu fui crescendo em Cristo Jesus e ganhei este entendimento, essa sabedoria que o Espírito Santo de Deus tem me ajudado a entender, a perceber certas coisas. E eu venho partilhar essa mensagem profunda aqui hoje contigo. Mas antes de nós irmos às Escrituras Sagradas, eu queria te dizer, afirmar algo que é o seguinte: uma árvore ou uma planta não precisa de fé para poder dar os seus frutos. Uma mangueira não precisa de fé para dar manga. Da mesma maneira, uma goiabeira não precisa de fé para dar goiaba. E outras frutas, seja a fruta que for, a árvore dela não precisa de fé para poder dar os seus frutos. Você concorda comigo? Por quê? Porque Deus já o fez com esse objetivo. Deus fez tal árvore com o objetivo de produzir tal fruto. E Jesus afirma na Escritura Sagrada que Ele é a videira verdadeira.
Vem comigo nas Escrituras Sagradas. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Eu tenho a minha Bíblia aqui comigo e por acaso já está aberta. Nós vamos ler o livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1 a 7. Diz assim as Escrituras Sagradas. Livro de João, capítulo 15, versículo 1. É Jesus quem está falando. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Jesus afirma em versículo 1 que ele é a videira verdadeira. Meus irmãos, existem coisas na Bíblia que nós não podemos questionar. Quando Deus afirma que ele é algo, ele é mesmo isso que ele afirma ser. Não vale a pena nós questionarmos. Por quê? Porque Deus é Deus. Se você sabe quem é Deus, se você conhece Deus, você sabe que tudo que está no mundo, quem criou é Deus. Eu quero dar somente um exemplo para você entender esta mensagem da forma que eu quero que você perceba, porque eu acredito muito que essa mensagem vai muito te ajudar na tua vida cristã. Ou seja, você pode ser elevado a um outro nível espiritual se você entender e compreender esta mensagem. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Se ele afirma isso, isso significa que ele é mesmo isso. Eu quero dar um exemplo, e um exemplo é o seguinte: Deus é um Deus que nunca morre. Deus não morre. Deus, ele não dorme. Deus, ele é Deus, é Deus. Mas vamos supor que Deus mora. Se Deus morrer, vamos supor, se Deus morrer agora, neste preciso momento, sabes o que vai acontecer? Vai acontecer que tudo vai perder a vida. Significa que a árvore, ela desaparecerá no momento. Ela vai perder a vida dela no momento. Você vai perder a vida no momento. O mundo todo vai perder a vida no momento. Tudo que nós vemos é sustentado pela vida. Vida que vem de Deus. É Deus quem sustenta tudo quanto nós vemos. E Jesus afirma aqui: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Lavrador quer dizer, numa outra versão, lavrador significa agricultor. Ou seja, Jesus é a planta e Deus é o agricultor. Agricultor é quem cuida da planta. E Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira. Ou seja, esta videira que você vê, videira é a planta que dá uva, produz a uva. Essa videira que você vê é apenas eu vou dizer, assim dizer, é uma cópia do que é realmente verdadeira. E Jesus está a dizer que ele é a verdadeira videira. E o Pai, o Deus, é o lavrador. Vamos ir adiante. O 2. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus está a dizer que ele é uma videira verdadeira. E toda vara que estiver nele, ou seja, todo vara significa ramo. Todo ramo que estiver nele, que não dá fruto, esse ramo é cortado, é tirado da videira. Por quê? Porque não dá fruto, não dá resultado, é tirado da videira. Por quê? Porque é um ramo que não presta,
não vale manter esse ramo na videira. É o que a palavra de Deus nos afirma. E ele limpa toda aquela que dá fruto. Ou seja, todo ramo na videira que dá fruto é limpado. Você imagina uma videira e essa videira tem muitos ramos. E esses ramos que dão fruto, a Bíblia, Jesus está a dizer que ele limpa este ramo. Ele cuida destes ramos. Ou seja, se tiver lá uma uva estragada, ele vai tirar esta uva. Se nesse ramo tiver bichos nessas uvas, ele vai tirar esse bicho. Uma folha seca, ele vai tirar essa folha. Ele vai cuidar deste ramo para que possa dar mais fruto. É o que Jesus está a dizer. E o que essa palavra está a se referir, não está a referir à videira em si, mas está a referir a nós, homens. Ou seja, a videira é Jesus e os ramos somos nós. Está a referir a todos aqueles que a Bíblia diz: todos quanto recebeu, aceitou-lhe como na sua vida, não é? Deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus, os que creram no seu nome. Ou seja, vamos prosseguir. E vós, 3, estamos no 3, e vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, Jesus está a dizer, tudo quanto Jesus está a referir aqui, a videira e o ramo, a videira são todas as pessoas, a videira é Jesus Cristo e o ramo são todas as pessoas que vieram a Ele, todas as pessoas que receberam como seu Senhor e Salvador, todas as pessoas que andam com Deus. Os ramos é a igreja de Deus. E Jesus não está a falar aqui para os não cristãos, para descrentes. Jesus está a falar para os crentes, aqueles que creram nele. E vós, Jesus está a dizer, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus está a dizer que os discípulos, no momento em que ele falava essa palavra, ele estava a falar para os discípulos, para aqueles que vieram a ele. Ele está a dizer, vocês já estão limpos por essas palavras que eu tenho vos dito. A pregação, a mensagem que Deus tem dado a essas pessoas, tem limpado a elas. Quando você ouve, escuta uma mensagem, você está sendo limpo. Quando você vai à igreja ouvir uma mensagem de Deus, ou seja na tua casa, como o que você está fazendo agora, você está sendo limpo. Está sendo limpo. Ou seja, o ramo da videira, ela está sendo limpo. Eu não quero me aprofundar muito para que esse vídeo não esteja muito longo, porque o ramo da videira, quando você escuta uma mensagem, o que precisa ser limpo em ti? Nós vivemos num mundo pecaminoso. Eu vou só aprofundar um pouco. Nós vivemos num mundo pecaminoso e todos os dias nós pecamos, porque existe uma luta entre nós todos os dias, que é o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado, porque o nosso corpo deseja o que é pecaminoso, mas o nosso espírito deseja o que é bom, o que é amável. Nosso espírito deseja a Deus, mas há uma luta entre nós. Pois, por isso que Deus está a dizer que quando você escuta uma palavra, uma mensagem de Deus, o que acontece é que você está sendo limpo, você está sendo purificado, ou seja, você está a se encher da palavra de Deus, está a se esvaziar do mundo. Porque vamos no 4. Estás em mim, né? Estás em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma, como o ramo de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
Então, no 4, Jesus está a dizer que Ele está em nós e nós estamos nele. Como a vara, que é o ramo, em si mesma não pode dar um fruto. Ou seja, imaginemos uma árvore que o ramo é cortado e deita um ramo fora. Imaginemos uma árvore. Você vê uma árvore que corta um ramo e deita o ramo fora. O que acontece com esse ramo que foi cortado? Esse ramo não vai dar fruto nenhum, ele vai secar, não vai dar fruto nenhum. Ou seja, Jesus está a dizer, se nós não tivermos nele, nós somos como sendo esse ramo que foi cortado e jogado fora. Não vai dar fruto, não vai produzir, ou seja, não vai ser nada. E vara em si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, ou seja, se esse ramo não estiver na videira, né? Não estiver na videira, se ela for cortada, tirada da videira, ela não dá fruto. É o que Jesus está a dizer. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus está a dizer que nós também, se não estivermos nele, não daremos frutos. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que acontece é o seguinte, a palavra de Deus, nós podemos ver claramente que você e eu estamos obstinados a vencer. Ou seja, você é um vencedor e eu sou um vencedor. Por que você é um vencedor? Porque você é o ramo da videira. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é, talvez, o que você pensa que você é. Você não é o que teu vizinho, ou sua esposa, ou um colega de trabalho, ou teu patrão, ou seja o que seus pais pensam que você é. Você é o que Deus diz que você é. Quem é você? Você é um mais que vencedor. Você é alguém que está em Cristo Jesus. O que significa estar em Cristo Jesus? O que significa isso? Significa que você é uma pessoa imbatível. Nada pode contra você. Você é uma pessoa capacitada. Você é uma pessoa firme. Você pode tudo aquilo que Deus quer que você alcance. Por exemplo, você está destinado a vencer. Ou seja, nada pode te parar. Não há espíritos, demônios que podem te parar, te travar a tua caminhada. Você é uma árvore. Uma árvore. Por que você é uma árvore? Quando você observa uma árvore, não é? Você, por exemplo, imagine agora na tua mente uma árvore. Quando você ver uma árvore, você sabe, você, por exemplo, você vê os ramos, você poderá ver frutos, ou você poderá ver flores nessa árvore, ou a planta, não é? Aquilo que você vê um complemento total de uma árvore. Ou seja, você é a árvore, você é o complemento da árvore. Só que Jesus está nos dizer aqui que você é a vara, ou seja, você é o ramo da árvore. Por que você é o ramo da árvore? Para você não pensar que você é que pode tudo. Para você não pensar que você é que é capaz. Para você não pensar que o que você fez é pela tua força. Para você não pensar que o que você alcançou é pela tua força. Aquilo que você deseja, você chegará lá pela tua força. Jesus está a dizer que Ele é que é a rocha, ou seja, a árvore que você está a ver, a raiz é Jesus.
A raiz é Jesus. O corpo todo da árvore que você está a ver é Jesus. Você é apenas o ramo. Ou seja, quem alimenta o ramo é a árvore. É a raiz, né? O corpo todo, né? Isso tudo é que alimenta a árvore. Você está em Jesus. Aleluia. E 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É o 7. Jesus está a dizer, se nós estivermos nele, e se a palavra dele estiver em nós, pediremos tudo o que quisermos, será feito por o Pai, será feito por Deus. Meus irmãos, e aquilo que eu quero, a palavra que Deus pôs no meu coração para partilhar com você é o seguinte, eu vou assim dizer, aquilo que é o crucial que você pegue nessa mensagem é o seguinte. Como eu já tinha dito no princípio da mensagem, que uma árvore ela não precisa ter fé para poder dar fruto. Jesus nunca precisou de fé para fazer o que fez. Porque Jesus era a árvore que Deus o fez. A árvore que Deus fez. Uma árvore natural. O fruto que ele dava, ele estava sendo natural. Ele estava sendo ele. Ele não tinha que inventar nada. O que ele fez são os frutos que ele deu. E esses frutos são os frutos que essa árvore estava destinado a produzir. Da mesma forma que Jesus produziu o que produziu, aquilo que ele estava destinado a produzir, você e eu estamos destinados a produzir o que Deus quer que nós produzamos. O importante é nós sabermos o que Deus quer que nós façamos. Que caminho Deus quer que eu caminhe? Onde Deus quer que eu esteja? O que Deus quer que eu faça? Isso é o que nós precisamos ter na nossa mente. Mas há um problema que a maioria de nós estamos a passar. O problema é que muitos de nós olhamos para árvores que estão ao lado de nós, árvores que estão atrás de nós, árvores que estão à frente de nós e queremos ser essa árvore. Por quê? Porque essas árvores estão a ganhar muito dinheiro. Essas árvores moram numa casa, numa mansão de luxo. Essas árvores têm aviões particulares. Você pode até desejar melhorar. Você pode desejar ganhar mais dinheiro. Isso não há nada de errado nisso. Mas o problema é que nós nunca devemos olhar para a árvore ao lado e querer ser a árvore ao lado. Por quê? Porque cada árvore é única. Você é único. Você poderá ver na Bíblia que os homens de Deus sempre foram o único, específico. O João veio para preparar o caminho a Jesus. Os apóstolos eles não eram iguais. Pregavam evangelhos, mas cada um tinha a sua missão. E sempre foi assim.
e nunca mudará, porque a árvore será sempre a árvore. Cada árvore tem o seu destino próprio. Cada árvore está destinado a dar o seu fruto. Não queira dar milhões de frutos se Deus não te destinou para dar milhões de frutos. Você precisa ser o que Deus quer que você seja. Você precisa desejar ser o que Deus quer que você seja. Você precisa ser essa árvore que Deus quer que você seja. Exatamente essa árvore, especificamente esta árvore que Deus quer que você seja. Você precisa ser. Porque se você for essa árvore, se nós formos essa árvore, seremos felizes. Seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Seremos umas pessoas que realmente está a dar fruto naquilo que Deus chamou para fazer. E eu profetizo em nome de Senhor Jesus Cristo que você será a árvore que Deus sempre desejou que você seja. Você será uma árvore frutífera. Você será uma árvore que dará muitos frutos para Deus. Você não será, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que você não será aquela árvore que Deus vai cortar os ramos. Você não será esse ramo que Deus vai cortar. Você será esse ramo frutífero que dará frutos, frutos e mais frutos, frutos e mais frutos, em nome de Senhor Jesus Cristo. E antes de terminar a mensagem, eu não sei se você se lembra a passagem que um pai trouxe o filho que estava possuído por um espírito maligno. Quando o pai trouxe esse menino aos os apóstolos, e eles não conseguiram expulsar esse espírito que estava no menino. E eu quero aqui dar uma nota para você não esquecer do princípio da mensagem, que é tudo quanto Jesus fez, Jesus não precisou de fé. Jesus simplesmente estava a ser a árvore que ele foi destinado para fazer. Se Deus tem uma posição em que ele nos põe, que você dará fruto naturalmente. Você fará o que é para fazer naturalmente. Você não será esforçado para fazer isso. Você não será... tudo flui. É como isso fluirá. Será algo suave, leve. Por isso não vale a pena você ir aonde não foste convidado. Não vale a pena correr para onde Deus não te mandou ir. Não vale a pena se esforçar naquilo que Deus não te mandou se esforçar. Porque a árvore que Deus quer que você seja, e quando Deus te tornar nesta árvore, você dará o fruto naturalmente. Voltando ao que eu estava a falar há bocado. Pois levaram um menino aos apóstolos e eles não conseguiram expulsar demônio. O espírito maligno que estava nesse menino. Então, nós vamos ver que passando algum tempo, passando 2 anos, né? Passando 2 anos, 3 anos, nós já vamos ver no Ato do Apóstolo, nós vamos ver para uns apóstolos, né? Uns homens de Deus que nós não víamos anteriormente. Ou seja, nessa passagem de 1 a 2 a 3 anos, nós, por exemplo, vamos ver Atos dos Apóstolos, né? Que já era a época em que Jesus ressuscitou, né? Atos dos Apóstolos, que os apóstolos começaram a pregar o evangelho como nunca pregaram, né? Nós podemos ver, por exemplo, o João. O João chegou a um paralítico e disse a ele, João, mas o
o colega que estava com ele, não é? João mais o colega. João disse ao paralítico, não é, nós não temos, o que nós temos nós te damos. Em nome de Senhor Jesus Cristo, põe-se de pé. Ou seja, nós podemos ver homens que não poderiam expulsar um demônio a fazer com que um paralítico põe-se de pé e anda. Nós vemos milagres, coisas extraordinárias, esses apóstolos a fazerem. O que aconteceu entre 1, 2 a 3 anos? É isso que eu estou a te dizer. Deus elevou esses homens. Deus tirou-lhes do nível de fé, é como sendo Deus pôs acima da fé. Eles começaram a caminhar por cima da fé. Ou quer dizer, eles foram tornados na árvore que Deus queria que eles fossem. Eles tornaram a árvore. E o que eles estavam a fazer é algo que a árvore, naturalmente, é aquilo que a árvore foi criada para fazer. O que nós fazemos com a fé? Fé, nós continuamos a acreditar, mas nós não ficamos por aqui. Acreditar, mas tenha na sua mente que Deus quer o elevar acima da fé. Deus quer o tornar aquele ramo na árvore que produz, na árvore frutífera. É o que Deus quer te tornar a mim e a ti, nesta árvore. E a nossa oração tem que ser essa. Deus, torna-me naquilo que o Senhor quer que eu me torne. Porque se você tornar naquilo que Deus quer que você torne, você dará fruto naturalmente. Você não precisará de fé. Porque nenhuma árvore precisa de fé. Nenhuma laranjeira precisa de fé para dar laranja. Nenhuma goiabeira precisa de fé para dar goiaba. Elas dão naturalmente, a não ser que tenha problema com essa árvore. Só que quando há problema com uma árvore, significa que ela está a desviar da videira verdadeira. Não esquece. Quando você observa uma árvore que não está a dar fruto, ou não está no seu tempo, ou ela ou ele está a desviar da videira verdadeira. Se você chegou até aqui e achou que essa mensagem é uma mensagem relevante, que mais pessoas deveriam ouvir essa mensagem, então partilhe essa mensagem com a máxima de pessoas que você puder. Não esqueça, deixa o seu like e assim essa mensagem também poderá chegar a mais pessoas. Vamos orar. Eu vou orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado por esse momento, Pai. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio nas Tuas palavras. Eu creio que essas palavras estão da vida a quem está a ouvir. Eu creio que essa mensagem está a ajudar esse irmão, essa irmã que acabou de escutar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha ajudar este irmão, que o Senhor venha ajudar essa irmã a observar melhor as Tuas palavras, a entender melhor as Tuas palavras. Que essas palavras, Senhor, venham a dar fruto na vida dela. Que essas palavras venham vivificar. Que essa palavra venha fazer aquilo que ela diz na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Ó Senhor, torna essa irmã numa árvore, uma árvore frutífera. Aquela árvore que o salmista diz: eu sou a árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, a quais a sua folha não murcha, mas dá fruto na estação certa. Ó Senhor, que essa irmã venha se tornar nesta árvore, que esse irmão venha se tornar nesta árvore. Abençoa, Senhor, sua família. Abençoa os frutos das suas mãos.
tudo quanto ele fizer, tudo quanto ela fizer, que venha a ser bem sucedido, ó Pai. Ó Senhor, nós te damos honra ao teu nome. Em nome de Senhor Jesus Cristo, nós oramos.